O ego, segundo Eckhart Tolle, é um mecanismo mental que busca constantemente afirmação e conflito como formas de autoafirmação. É importante entender que o ego se fortalece justamente nesses momentos de crise e tensão, porque são essas circunstâncias que ele usa para validar sua existência ilusória. Em outras palavras, para o ego, paz é algo desconfortável, já que sem conflitos, sem desafios constantes, ele perde a base sobre a qual sustenta sua identidade. Sabe aquela sensação estranha que surge quando está tudo calmo demais, tranquilo demais, pacífico demais? Não é por acaso que você fica desconfiado quando as coisas vão bem. Porque, por incrível que pareça, existe uma parte dentro de você que simplesmente não suporta a ausência de conflito, que se alimenta justamente do drama e da confusão. Esse é o ego, aquele companheiro invisível, sempre pronto para causar uma tempestade no copo d'água mais inocente. E veja só que ironia. O ego não quer a solução. Ele quer o conflito. Não busca a paz. Ele anseia por guerra, porque é exatamente no caos que ele ganha força e valida sua existência ilusória. Quer ver só? Lembra daquela vez que alguém discordou de você numa reunião, numa conversa com amigos ou até em casa? O coração acelerou, a voz aumentou, você se sentiu desafiado, injustiçado, precisando provar que estava certo a todo custo. Essa necessidade urgente de se afirmar é o ego dizendo: "Ei, eu existo, eu importo." E é aí que mora o perigo, porque se você cair nessa armadilha, nunca mais vai ter paz. Eckhart Tolle alerta: o ego é mestre em transformar pequenos incômodos em grandes dramas, como se fosse um incendiário, sempre com fósforos prontos para transformar qualquer atrito em incêndio devastador. Mas se você souber reconhecer esse mecanismo, pode aprender a observar sem reagir imediatamente. E nesse espaço breve entre provocação e reação, você descobre algo poderoso. A sua verdadeira força não está em vencer conflitos, mas em simplesmente deixá-los passar. E aí vem a grande virada. Imagine como seria viver sem essa dependência do conflito para se sentir vivo. Como seria a sua vida, suas relações, seu trabalho, se você simplesmente não precisasse mais provar nada a ninguém? Porque, no fim das contas, é exatamente nessa liberdade silenciosa, longe do ruído incessante das batalhas imaginárias, que está a verdadeira paz que você tanto procura. Uma característica marcante do ego é sua necessidade quase insaciável de ter razão. Observe como ele se sente ameaçado diante de opiniões contrárias. Qualquer divergência é tomada como ataque pessoal, um desafio direto à sua existência. É por isso que as pessoas identificadas com o ego muitas vezes defendem suas opiniões com agressividade, sem abertura real ao diálogo. Para o ego, perder uma discussão é como perder um pedaço de si mesmo. Daí sua insistência em brigas e disputas constantes, sejam elas grandes ou pequenas. Já percebeu como numa discussão, você às vezes sente que sua vida depende de provar que está certo? Não importa se é algo simples como o nome de um filme ou sério como um tema político, parece que surge dentro de você uma urgência absurda, uma voz que diz: "Eu preciso ganhar isso aqui ou tudo estará perdido." Esse impulso que aparece do nada, com uma intensidade quase ridícula, é justamente o ego fazendo o que ele mais gosta, se agarrando com unhas e dentes à necessidade desesperada de ter razão. E por quê? Porque para o ego, estar certo é existir, é confirmar sua importância e sua identidade.
Uma opinião contrária não é vista apenas como outra perspectiva, é recebida como um ataque pessoal, uma ameaça direta ao seu valor e significado. Imagine que você está num jantar entre amigos. Alguém diz algo que você discorda profundamente. Sente aquele calor subindo, as palavras afiadas brotando, prontas para atacar. Seu ego entra em modo defesa total, transformando o que poderia ser uma conversa leve numa verdadeira guerra verbal. O diálogo desaparece, e tudo que sobra é a urgência de prevalecer, mesmo que isso custe amizades ou momentos felizes. Agora me diga uma coisa, será mesmo que sua identidade depende de estar sempre certo? Ou será que essa necessidade compulsiva é uma ilusão criada pelo ego para mantê-lo numa eterna batalha contra o mundo? Quem tem verdadeira confiança não tem medo da discordância, porque sabe que suas opiniões são apenas isso, opiniões, e não a totalidade do que você realmente é. Liberte-se dessa prisão que o ego construiu, em que cada discussão perdida é sentida como uma morte emocional. A vida é infinitamente mais leve quando você entende que perder uma discussão não diminui em nada o seu valor. Ao abandonar essa luta incessante para provar quem está certo, você descobre algo extraordinário. Você encontra liberdade, serenidade e finalmente percebe que não precisa mais se agarrar a certo e errado para ser quem você realmente é. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Além disso, o ego adora problemas e encrencas, porque eles mantêm o foco na superfície da vida, no drama diário, impedindo que a pessoa perceba sua verdadeira natureza, que é muito mais profunda e pacífica. Como ensina Tolle, a vida guiada pelo ego é superficial. Conflitos, intrigas e tensões são utilizados pelo ego como distrações que afastam o indivíduo de uma experiência mais profunda da existência. É por isso que, quanto mais identificado com o ego, mais problemática se torna a vida cotidiana, uma espiral contínua de conflitos e sofrimento. Você já percebeu como, em certos momentos, parece que os problemas brotam do nada na sua vida? Como se houvesse uma fábrica invisível de confusão produzindo pequenos dramas só para manter sua atenção presa na superfície? É que por trás desse cenário agitado existe uma força escondida operando silenciosamente: o ego. Veja bem, o ego é mestre em criar distrações. Ele não suporta profundidade, não suporta silêncio, não suporta o contato genuíno com a vida. Porque, no fundo, ele sabe que, se você experimentar o verdadeiro silêncio, descobrirá algo muito maior, algo muito mais profundo do que esses dramas diários. E então, qual seria o papel dele se você encontrasse paz verdadeira dentro de si? É exatamente por isso que, quanto mais você está preso ao ego, mais complicada se torna a sua rotina. Observe como pequenas coisas viram grandes tragédias. Uma crítica insignificante ganha o peso de uma sentença. Um olhar atravessado de alguém se torna um ataque pessoal. Tudo isso é o ego agitando as águas superficiais, mantendo você ocupado com problemas imaginários. Imagine que a vida é como um oceano. Na superfície, ondas tumultuadas, tempestades violentas e constantes mudanças de humor. Mas, mergulhando um pouco mais fundo, algo surpreendente acontece. Você descobre águas tranquilas, silenciosas, intocadas por qualquer agitação lá de cima. Essa calma profunda sempre esteve lá, esperando que você a percebesse. Essa é a essência da sabedoria de Eckhart Tolle. Ele nos lembra que, enquanto vivermos presos ao ego, vamos estar condenados a pular de um problema para o outro em uma eterna
eterna espiral de conflito e sofrimento. Mas, ao reconhecer esses jogos do ego, você abre uma porta para uma vida completamente diferente. E aí fica a pergunta que não quer calar. Até quando você vai aceitar ser manipulado por dramas superficiais, abrindo mão da verdadeira paz que já está disponível dentro de você? Afinal, talvez seja a hora de parar de agitar as ondas e simplesmente mergulhar mais fundo. Eckhart Tolle sugere que o caminho para superar esse padrão vicioso está em cultivar a presença consciente. Isso significa observar, sem julgamento, os movimentos e estratégias do ego na própria mente. Quando você percebe que está reagindo exageradamente a algo ou se sente atacado sem um motivo racional claro, provavelmente é o ego buscando reforçar sua existência. A consciência dessa dinâmica permite que a pessoa se distancie desses padrões destrutivos, libertando-se gradativamente das garras do ego. Já reparou como pequenas coisas te tiram do sério do nada? Uma frase atravessada, um atraso mínimo, até um olhar diferente. De repente, você se vê reagindo como se estivesse sendo atacado por algo gigante, uma ameaça real. Mas será mesmo? Ou será que existe uma força oculta na sua mente, fazendo você acreditar que precisa lutar por sua sobrevivência emocional a cada instante? Eckhart Tolle nos lembra que essa força se chama ego. Não aquele ego óbvio de quem acha que é melhor do que os outros, mas um ego sutil, traiçoeiro, que transforma detalhes banais em grandes tempestades emocionais só para se manter no centro das atenções. Para ele, tudo é questão de sobrevivência. Quanto mais você reage, mais ele se fortalece. Mas existe uma saída poderosa desse ciclo infinito. O segredo está em observar com calma, sem julgamento, esses impulsos que surgem dentro de você. Imagine-se assistindo a um filme onde o personagem principal, que é você mesmo, começa a exagerar situações simples. Ao perceber isso claramente, você deixa de ser ator e vira espectador consciente. Esse pequeno deslocamento faz toda a diferença. Porque a consciência quebra o encanto. O ego só domina você enquanto você não percebe sua estratégia. No instante em que você reconhece, calma aí, por que estou reagindo assim? Por que estou tão irritado por algo tão pequeno? O ego começa a perder o controle. É como se você acendesse uma luz num quarto escuro, revelando exatamente onde estão os obstáculos e armadilhas. Quanto mais presente você estiver, mais livre será desses jogos mentais. A vida ganha profundidade, clareza, leveza. E, finalmente, você percebe que não precisa mais reagir impulsivamente para se sentir vivo. No fim, cultivar presença não é fugir dos problemas ou negar suas emoções, mas simplesmente enxergar com clareza onde termina você e onde começa o ego. Porque ao entender isso, você não precisa mais travar batalhas inúteis dentro da sua própria mente. Você passa a viver num estado de liberdade real, não mais refém das armadilhas invisíveis do seu próprio ego. É fundamental perceber que não se trata de eliminar o ego abruptamente, mas sim de reconhecê-lo pelo que ele é, uma construção mental limitada. Ao assumir a posição de observador consciente, você passa a entender que não é suas opiniões, seus conflitos ou suas emoções passageiras. Você é a presença silenciosa que percebe tudo isso acontecendo. Esse é o despertar ensinado por Tolle. Ao invés de alimentar o ego e seus conflitos, você se reconecta à sua essência, encontrando uma paz autêntica que transcende as circunstâncias externas.
Imagine por um momento que sua mente é um palco movimentado. Personagens entram e saem, brigam, discutem, discordam. Cada opinião, cada emoção passageira, cada pequeno drama da vida cotidiana é só mais um personagem em cena. O grande problema é que você acredita que é um desses personagens. Acredita tanto que, quando um deles sofre, você sofre junto. Quando um deles se irrita, você se irrita junto. Mas e se eu te dissesse que você nunca foi nenhum desses atores agitados no palco? Eckhart Tolle nos convida exatamente para essa descoberta. Não se trata de entrar em guerra contra o ego ou tentar apagá-lo de uma hora para outra, como se ele fosse o inimigo mortal. Não, o segredo está na compreensão profunda, no reconhecimento claro e sereno do ego como aquilo que ele realmente é, apenas uma construção mental limitada, frágil e passageira. Quando você percebe isso, algo incrível acontece. Você para de se identificar automaticamente com esses dramas cotidianos. Você percebe que não é a emoção intensa do momento, a raiva que vem e passa, a opinião que defende com tanta força. Você é aquele que percebe tudo isso em silêncio. Uma consciência calma e estável que observa a agitação da mente sem precisar mergulhar nela. Esse despertar para a sua verdadeira essência é a chave para uma vida realmente livre, uma vida em que circunstâncias externas não conseguem roubar sua paz, porque ela já não depende mais de opiniões, conflitos ou situações transitórias. Sua verdadeira identidade, silenciosa e profunda, está sempre ali, intocada por esses movimentos superficiais. Você não precisa destruir o ego. Basta reconhecê-lo como um pequeno personagem que dança no palco da sua mente. Ao assumir o papel de observador consciente, você reencontra o poder de viver com leveza, serenidade e alegria, porque finalmente você entende que a paz verdadeira não está em vencer conflitos externos, mas sim em perceber que você nunca foi parte deles. Você sempre foi algo muito maior e mais profundo do que isso. E então chega aquele momento crucial em que você precisa se perguntar: quanto tempo mais vai aceitar viver refém de dramas internos, conflitos inúteis e batalhas imaginárias criadas pelo ego? Quanto tempo mais vai se identificar com opiniões passageiras, emoções instáveis e padrões mentais que te afastam da paz verdadeira? Veja bem, reconhecer o ego não significa entrar em guerra com ele. Não significa tentar destruí-lo como se fosse um inimigo perigoso, mas sim vê-lo exatamente como ele é, uma construção mental limitada que você mesmo criou e alimenta diariamente. Você não é seu ego. Você é aquele que observa os movimentos dele, a presença silenciosa que percebe, sem julgamentos, todas essas turbulências. E ao compreender isso profundamente, você acessa uma liberdade que talvez nunca tenha experimentado antes, uma liberdade real, autêntica, que não depende de circunstâncias externas para existir, porque ela nasce justamente da sua capacidade de observar com clareza e serenidade tudo o que acontece dentro e fora de você. Esse é o despertar sobre o qual Eckhart Tolle fala. Não é algo distante ou complicado, mas está disponível aqui e agora, no simples ato de observar conscientemente suas próprias reações sem se identificar com elas. Quando você faz isso, finalmente experimenta a paz autêntica que ultrapassa qualquer conflito, qualquer emoção passageira. Então, hoje mesmo, permita-se dar esse passo fundamental. Pare por um instante, observe com atenção o que acontece dentro de você e lembre-se sempre,
Você não é seus pensamentos, suas emoções, seus conflitos ou opiniões. Você é a presença tranquila e silenciosa que testemunha tudo isso. Reconecte-se a ela e redescubra a verdadeira paz que sempre esteve esperando por você. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.